Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa terça-feira, dia 8 de abril. Prazerzão receber cada um de vocês aqui com a gente. Vamos falar de muito futebol hoje, temos coisas importantíssimas, principalmente para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu nesse último final de semana e é por ela que vamos começar. Marcos Souza coloca na tela aí a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Muitos jogos emocionantes, mas também muita polêmica com a arbitragem. Vamos aos resultados. O Corinthians goleou o Vasco por 3-0. O Ceará venceu o Grêmio também por 2-0. Botafogo venceu o Juventude por 2-0. Atlético Mineiro e São Paulo ficaram no 0-0. Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Mirassol e Fortaleza ficaram no 1-1. Internacional e Cruzeiro, o Inter venceu por 3-0. O Flamengo venceu o Vitória fora de casa por 2-1. Palmeiras venceu o Sport também fora de casa por 2-1. E Santos e Bahia ficaram no 2-2. Destacando aí dois jogos, Internacional 3, Cruzeiro 0, polêmica com a arbitragem, a gente vai falar agora na sequência. E também o jogo do Palmeiras contra o Sport, que o Palmeiras venceu também por 2-1 com um pênalti polêmico. Muita zoada aí, a gente vai comentar o que aconteceu nesse final de semana. Primeiro vamos comentar a expulsão do Jonatas do Cruzeiro no jogo Cruzeiro e Internacional, na realidade Internacional e Cruzeiro, porque o jogo foi lá em Minas Gerais. E aí esse pênalti não, na realidade a expulsão polêmica do Jonatas do Cruzeiro. Tá aí o lance, o replay, ó. Uma falta na entrada da área. O árbitro do jogo era o Marcelo de Lima Henrique, entendeu que houve essa falta na entrada da área e, segundo ele, por ser o último homem, o jogador Jonatas do Cruzeiro acabou sendo expulso. Muita reclamação por parte do Cruzeiro, a meu ver não aconteceu absolutamente nada. Tem o contato, mas o contato não é suficiente para derrubar o jogador do Inter e futebol é esporte de contato, vai ter contato, não tem jeito. Agora, esse contato que teve, para mim, não foi suficiente para derrubar o jogador do Inter e causar a falta e, por consequência, a expulsão do Jonatas, que houve, como eu disse, muita reclamação e acabou o Internacional se aproveitando desse homem a menos do Cruzeiro e vencendo a partida por 3-0. A outra polêmica da rodada foi o pênalti que o Rafael Veiga supostamente sofreu no jogo contra o Sport. Aí já na reta final do jogo, o jogo estava 1-1, quando o árbitro assinalou esse pênalti aí para o Palmeiras, né? O Bruno Arleu de Araújo era o árbitro. Tá aí muita reclamação dos jogadores do Sport. A gente vai ver no replay que o jogador do Sport toca primeiro na bola e depois, por consequência, tem um contato com o Rafael Veiga, contato mínimo também. O Rafael Veiga ainda deixa a perna para ver se aumenta esse contato, vamos dizer assim. E a arbitragem foi na dele em campo e acabou marcando o pênalti. É lógico que o erro é do árbitro que está em campo, mas eu entendo que o erro pior é do VAR, que não chama o árbitro para rever esse lance e, efetivamente, se o árbitro vai para o vídeo, para o monitor, vê essa imagem por outros ângulos e ainda mantém a decisão de pênalti, porque realmente a arbitragem é muito ruim, né? O Bruno Arleu de Araújo é muito ruim. Assim, o que eu acho de absurdo mesmo, tanto no jogo do Internacional como nesse jogo do Palmeiras, o VAR não chamar o árbitro para rever o lance e concordar com uma decisão de campo absurda como essa, porque esse pênalti não existiu, como diz o outro, nem aqui nem na China, né, Marcos? Nem aqui nem na China, e a arbitragem dentro de campo tem só vamos dizer, uma fotografia do momento. Eu até entendo o árbitro possa errar, mas assim, o VAR não dá a oportunidade que o árbitro reveja a situação. Eu acho que é o maior equívoco que está acontecendo, principalmente nesse ano 2025. Tem uma orientação da comissão de arbitragem de que o VAR intervenha o mínimo possível, porém esses lances aí agudos como esse, eu entendo que o VAR precisaria sim chamar o árbitro de campo para rever essas imagens aí e tomar a melhor atitude, que seria efetivamente não marcar a falta e por consequência a expulsão e também não marcar esse pênalti, porque foram duas situações que não aconteceram. Então, diante de toda essa polêmica, a CBF decidiu afastar os dois árbitros, né? É a próxima tela que a gente vai colocar, tá aí Bruno Arleu de Araújo, que apitou Palmeiras 2, Sport 1, e o Marcelo de Lima Henrique, que apitou Internacional 3, Cruzeiro 0. A CBF ela saiu com uma nota dizendo que o afastamento desses árbitros é por tempo indeterminado. Esse afastamento se deu em virtude do Comitê Consultivo de Especialistas, que é uma novidade que a CBF está trazendo para esse ano. Para esse comitê, ele analisa todas as decisões da arbitragem nas rodadas, e o comitê constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos. Então, diante disso, toda a equipe de arbitragem dos dois jogos foram afastados, não só os árbitros de campo. Por exemplo, no jogo Internacional 3, Cruzeiro 0, foram afastados Marcelo de Lima Henrique, que era o árbitro, Nailton Júnior de Souza e Renan Aguiar, que eram os assistentes,
Luciano da Silva Miranda, o quarto árbitro, Daiane Muniz, que era o VAR, e Amanda Matias, a assistente do VAR. No jogo Sport e Palmeiras, foram afastados o árbitro Bruno Arleu de Araújo, os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique e Tiago Henrique Neto, o quarto árbitro Afro Rocha de Carvalho e o VAR Rodrigo Nunes de Sá, além do assistente do VAR, Diogo Carvalho Silva. Então tá aí, né, essa decisão, a meu ver, acertada, porque precisa efetivamente corrigir esses erros de arbitragem. Não dá para um campeonato já começar na segunda rodada. Já teve polêmica na primeira rodada, inclusive com esse mesmo Sport, um pênalti marcado contra a equipe do São Paulo, que a meu ver também não aconteceu. Então o Sport teve 3 pênaltis marcados contra ele nesse campeonato, porque no jogo do Palmeiras teve um pênalti também no primeiro tempo, que inclusive foi o primeiro gol do Palmeiras, que aquele pênalti sim, efetivamente existiu. Então, o Sport teve 3 pênaltis marcados contra, e dos 3, os dois não aconteceram. Então, realmente precisa de uma correção aí por parte da CBF. Vamos à classificação do campeonato, para a gente ver aí como é que está após a segunda rodada. O Internacional lidera com 4 pontos, segundo é o Corinthians, também com 4, Ceará o terceiro com 4 também, Fortaleza o quarto com 4 pontos. Botafogo é o quinto com 4 pontos, Flamengo é o sexto com 4 pontos. Essa é a primeira parte, vamos dizer assim, da tabela. Na sequência, Palmeiras é o sétimo também com 4, depois vem Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco e Cruzeiro com 3 pontos. Na sequência, Bahia e São Paulo com 2, e depois Bragantino, Santos, Mirassol, Sport e Atlético Mineiro com 1 ponto. E o Vitória é a única equipe nesse momento que não somou nenhum ponto nas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer aí que nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro a gente não tenha polêmica com a arbitragem, que efetivamente as partidas se decidam dentro de campo, que a gente não tenha, porque de domingo para cá só se falou de arbitragem, né? A gente não falou efetivamente do futebol praticado em campo. A gente teve bons jogos, mas essa polêmica com a arbitragem acabou tomando conta do cenário esportivo, porque realmente são coisas que acabam incomodando muito, principalmente os torcedores dos times que são prejudicados, as equipes que são prejudicadas. Então, por conta disso, toda essa polêmica, eu entendo que é uma polêmica correta, porque ninguém quer ter sua equipe prejudicada por uma decisão errada da arbitragem. E hoje também vamos falar de Sul-Americana e Libertadores. Hoje tem equipes brasileiras em campo por essas 2 competições. Falando primeiro da Sul-Americana, temos 3 equipes brasileiras em campo. Tá aí, a equipe do Grêmio vai enfrentar hoje às 19 horas o Atlético Grau do Peru. Essa partida será transmitida pela ESPN. Teremos também América de Cali da Colômbia e Corinthians. Esse jogo às 21h30 será transmitido pelo canal Paramount. E também teremos Vasco e Puerto Cabreiro da Venezuela. Esse jogo às 21h30 e será transmitida pelo canal da ESPN. Lembrando que na primeira rodada, o Grêmio venceu, o Corinthians perdeu e o Vasco empatou. Então cada uma das equipes que vão entrar em campo hoje teve um resultado diferente. Então vamos ver aí se o Grêmio repete a vitória, se o Corinthians e o Vasco conseguem a primeira vitória na competição. A situação do Corinthians é um pouquinho mais complicada, porque o Corinthians perdeu na estreia e vai jogar com uma equipe relativamente complicada, que é o América de Cali da Colômbia, fora de casa. Então Corinthians, dessas equipes que vão entrar em campo hoje, já tem a complicação por ser a única a jogar fora de casa, e ainda complica um pouco mais por ter perdido na estreia. Faz com que a equipe do Corinthians necessite um pouco mais da vitória do que as outras equipes. Obviamente as outras equipes precisam ganhar também para partir bem aí nessa Copa Sul-Americana. Vamos falar agora de Libertadores. Só temos uma equipe brasileira em campo, que é o Botafogo. Temos outras equipes também aí jogando, a gente vai destrinchar direitinho, mas o Botafogo entra em campo hoje contra a equipe do Carabobo da Venezuela. Esse jogo às 19 horas, a partida será transmitida pelo canal Paramount. Teremos também Libertad do Paraguai e Tajeres da Argentina às 19 horas também. Peñarol do Uruguai e a equipe do San José, deixa eu lembrar aqui o nome do time. San Antonio, é um time novo aí, não estava habituado ao escudo, é o San Antonio. Então, Peñarol e San Antonio, esse jogo será às 21 horas. E teremos também River Plate e Barcelona do Equador, esse jogo às 21h30. Como eu disse, teremos só o Botafogo em campo. A situação do Botafogo ela se assemelha à questão do Corinthians, porque o Botafogo perdeu o primeiro jogo na estreia da competição para a equipe da Universidade Católica do Chile. A Laú ganhou do Botafogo por 1-0. E o adversário do Botafogo hoje, que é o Carabobo, perdeu em casa para o Estudiantes de Argentina por 2-0. Nitidamente o Carabobo é a pior equipe, a equipe mais fraca do grupo. E como o Botafogo vai jogar em casa, ele tem a necessidade de vencer, e não só vencer e vencer bem, tentar fazer saldo
diante dessa equipe para, vamos dizer, tentar equacionar essa primeira partida que o Botafogo acabou perdendo. Então a vitória hoje do Botafogo não é apenas suficiente. O Botafogo tem que vencer, fazer saldo para melhorar aí essa sua posição na classificação do grupo, visto que, como eu disse, o Botafogo começou com o pé direito, fez um jogo bem mais ou menos contra a equipe da Universidade de Chile, não era para ter perdido aquela partida, mas fez um jogo ruim e mereceu perder, então precisa dar a volta por cima nessa segunda rodada. Vamos fazer o seguinte, colocar a classificação do grupo do Botafogo para a gente acompanhar e o torcedor ter um entendimento melhor. Veja só, Estudiantes e Laú tem três pontos cada uma das equipes que venceram na primeira rodada, e o Botafogo e o Carabobo não tem nenhum ponto somado. Lembrando que Estudiantes e Universidade do Chile vão se enfrentar nessa rodada. De repente aí o Botafogo tem que torcer por um empate para as equipes darem uma travadinha e ficarem com 4 pontos. E o Botafogo vencendo o Carabobo chegaria a 3 e aí ficaria próximo das duas equipes aí para tentar, ao longo da competição, tirar essa diferença, ultrapassar e tentar terminar na liderança do grupo. Então esse é o desejo da equipe do Botafogo e também o desejo dos torcedores do Botafogo, e todos nós somos brasileiros, vamos torcer pro Botafogo aí dar uma melhorada nessa segunda rodada da Libertadores. E pra gente fechar por hoje, vamos falar do Asa de Arapiraca, o Asa que vai fazer 2 amistosos preparatórios aí para a Série D, o Asa tá a pleno vapor aí se preparando para a Série D e vai enfrentar a equipe do Central de Caruaru em 2 partidas aí, Marcos Souza vai colocar na tela, em 2 partidas aí nessa fase preparatória para a Série D do Campeonato Brasileiro, que foi adiada em uma semana, a princípio, né? Estaria para começar na semana que vem, mas a CBF deu uma adiada aí, porque algumas equipes que vão participar da Série D ainda não estão com o laudo dos estádios pronto, então a CBF deu mais uma semana para as equipes se organizarem. Então, quarta-feira, depois de amanhã, teremos Central de Caruaru e Asa de Arapiraca, lá no estádio Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco, esse jogo a partir das 19 horas. E no sábado, dia 12, 5 da tarde, no Fumeirão, em Arapiraca, o jogo da volta dessa série de amistosos aí que o Asa está fazendo na preparação para a Série D, Marcos Souza. Então por hoje é só, meus amigos, obrigado aí pela paciência e obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todo mundo. Grande abraço a todos, valeu pessoal, um abraço!